Isso. Olhe para a pontinha dela. Fale comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, ela nos console, nos exorte, nos edifique. Que possamos sair daqui, ó Pai, alimentados pela Tua palavra. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, que nesta noite Tu possas trazer, ó Pai, ao coração dos Teus filhos, a revelação do Teu querer e do Teu propósito. E que possamos viver, Senhor, como igreja, como família do Senhor, e que aqueles que ainda não Te conhecem possam ter um encontro verdadeiro contigo, e aqueles que estão longe possam encontrar a vida e a paz. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos assentar. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vamos falar? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outra vez, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como eu disse, nós como igreja, Igreja da Lagoinha, estamos vivendo um tempo tão maravilhoso. Eu tenho 3 filhos. Na minha casa, cada um tinha o seu quarto. Mas a Ana Paula casou, o quarto ficou vazio. Depois o André casou, o quarto ficou vazio. Depois a Mariana casou e o quarto ficou vazio. Sobrou eu e a Renata. Só nós dois. Mas o que acontece? Agora, quando eles vêm na nossa casa, o André vem com a esposa, a Mariana vem com o esposo, a Ana Paula vem com o esposo. Só que junto com eles, vem 8 netinhos. 8. Espero pela graça de Deus que venham mais. O que acontece? Antes nós vivíamos aqui. Todos os membros da igreja, a Igreja da Lagoinha tinha um endereço. Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão. Mas hoje, nós temos mais de 500 endereços. Eu estou falando português, mas lá no Japão, nosso pastor deve estar pregando em japonês. Lá na Inglaterra, o pastor deve estar pregando em inglês. Lá na Suíça, na França, no Panamá, são já em 20 países. Aqui no nosso país, porque a ordem de Jesus foi essa, para irmos de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para nós, Jerusalém é Belo Horizonte, Judeia é Minas Gerais, Judeia, Minas Gerais, Samaria, o Brasil, e os confins da terra, os confins da terra. Então, o que aconteceu? Aqui, na matriz, aqui é a matriz. Matriz é a mãe, é a primeira, matriz é aqui. O que tem acontecido é que você deve ter percebido que muitas pessoas são novas que estão chegando. Aqueles membros da igreja, bem mais antigos, eles foram para uma igreja bem próxima da casa dele, bem pertinho. E nós estamos aqui vivendo um tempo muito novo, muito bonito. Muitos irmãos ficaram aqui, porque Deus plantou ele aqui na matriz. Mas agora,
cada dia novos estão chegando. Então, nesse momento novo que estamos vivendo, muitas vezes você não encontra tanto aqui mais aquele irmão que era tão chegado a você, aquele amigo. Por quê? Talvez ele ficou em uma lagoinha de bairro, outros numa cidade aqui próxima, seja Nova Lima, Betim, Sarzedo, tantas cidades assim na grande BH. Mas ele plantou você aqui. Então você hoje está experimentando um tempo um pouco diferente. Mas por outro lado, é um tempo tão glorioso tão glorioso. Como eu disse, na minha casa ficou vazia, mas de repente ela ficou quantas vezes maior? Quantas vezes? Ficou maior. Por quê? Quando os filhos chegam, os genros chegam, a nora chega, os netinhos chegam, muda, cresce. Então hoje, eu quero dividir com vocês algo que é tão importante. É chamado a mutualidade. O que é a mutualidade? Na Bíblia você vai encontrar uma série de expressões. É a nossa maneira de viver como irmãos. Nós nos importamos com cada pessoa. Então, no meio da multidão, você não é um número aqui em Lagoinha. Você é uma pessoa que queremos cuidar de você, abençoar sua vida, oramos por você, intercedemos por você. Mas é preciso que você compreenda também que há um propósito tão grande esse tempo que nós estamos vivendo. Cremos que no final desse ano nós já teremos alcançado cerca de mais de 100 mil membros, espalhados nessas, hoje, mais de 500 igrejas. Então você sempre vai encontrar na Escritura essa questão assim, uns aos outros. Vamos falar? Uns aos outros. Hoje pela manhã eu trabalhei com os irmãos nas Escrituras sobre os aspectos positivos de uns aos outros. São pelo menos 8 versículos da Bíblia que falam sempre uns aos outros no caráter positivo. Amai-vos uns aos outros. Vamos falar? Amai-vos uns aos outros. 2, acolhei-vos uns aos outros. Vamos falar comigo. Acolhei-vos uns aos outros. 3, saudai-vos uns aos outros. 4, tende igual cuidado uns pelos outros. 5, sujeitai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Estes são aspectos positivos, onde encontramos exatamente essa expressão. Eu quero que você repita comigo novamente, porque você precisa ter esse entendimento. Porque a igreja não é você vir a sentar, ir embora para sua casa e cumpriu um ato religioso. Igreja é a família de Deus. A igreja é a família, é o povo do Senhor. É verdade que hoje, no meio de quase já 90 mil membros, nós não podemos se unir todos de uma vez. Mas o cuidado para com cada um acontece nos chamados pequenos grupos, a célula, o GC. Por isso que a nossa ênfase é sempre levar você para um pequeno grupo, onde nós nos reunimos uma vez por semana, numa casa próxima da sua, com esse propósito de orarmos juntos, de estudarmos a palavra juntos, de criarmos vínculos, porque nós não conseguimos aprofundar em, eu posso dizer, num aspecto tão fraterno no meio da multidão. Mas com um grupo de 10, 12 pessoas, nós olhamos, por exemplo, a vida de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos que ele chamou. Dos 12, ele tinha 3 que eram muito próximos dele, Pedro, Tiago e João. Dos 3, ele tinha um que era mais próximo ainda, que era o João, que até no momento que ele instituiu a ceia, e por falar na ceia, no próximo domingo, nessa reunião das 18, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, naquele momento, João era o mais novo. Ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas Jesus tinha os 12,
tinha 70, tinha 120. Mas então, aqui o cuidado. Mas hoje à noite eu quero tratar com os irmãos sobre o aspecto negativo do uns aos outros. Em Romanos capítulo 14, o versículo 13. Observe se o irmão ao seu lado está com a Bíblia. Se ele está, tudo bem. Se não, você vai oferecer a sua para ele. Romanos capítulo 14, o versículo de número 13. Romanos 14, o versículo 13. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Este aqui é um propósito, eu posso dizer assim, negativo. Começa com um não. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqueles aspectos positivos, só assim. O que eu tenho que fazer? Aqui é o momento dele estar falando daquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu não devo praticar. E aqui começa dizendo: não nos julguemos mais uns aos outros. Se existe algo que Deus não nos constituiu, é juiz um do outro. Nós não fomos chamados para isto. O nosso chamado, nós vimos ali em primeiro lugar, é amar um ao outro. Mas muitas vezes quando a pessoa começa a julgar uns aos outros, bagunça a vida dele e bagunça aquela pessoa que é alvo do julgamento também. Por isso o Senhor diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O propósito de Deus é um. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Aí você diz: pastor, mas eu vou virar santo. Por isso que você está aqui. A palavra do Senhor é para você cada vez, à medida que você vai conhecendo. Porque o nosso maior inimigo não é Satanás, nem seus demônios. O maior inimigo nosso é a ignorância. A palavra diz assim, Deus falando: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É a falta do conhecimento que destrói. Então a falta do conhecimento, a pessoa tropeça nisso aqui. Por quê? Faltando conhecimento, ele vai tropeçar. Ele tem que entender que ele foi chamado. E você não foi chamado para ser juiz. E no momento quando você começa a julgar o seu irmão, ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu sou responsável por você. Pode parecer estranho isso. Eu sou responsável por você. Se você, meu irmão, pisar na bola, o que vai acontecer? Seu time vai perder. Aqui, dentro da mutualidade, esse aspecto negativo é o que eu não devo fazer. Amai-vos uns aos outros é o que eu tenho que fazer. Acolher uns aos outros é o que eu tenho que fazer. Saudar uns aos outros é o que eu tenho que fazer. Ter igual cuidado uns com os outros é o que eu tenho que fazer. Sujeitar-vos uns aos outros eu tenho que obedecer. Suportai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. É o que eu tenho que fazer. Mas agora é o que eu tenho que deixar de fazer. Porque o propósito de Deus, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem dele. A fé cristã não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento com Jesus. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que tem a natureza de Cristo. Paulo o apóstolo dizia: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele dizia: se viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Onde que as pessoas vão ver Jesus? Onde elas vão ver? Em mim. Fale com seu irmão: as pessoas vão ver Jesus em mim. Fale: as pessoas vão ver Jesus
em mim. Aí você diz, mas pastor, será que é verdade isso? Não é apenas verdade, é o desejo do coração do Senhor. Então, dentro da mutualidade, o primeiro aspecto negativo é esse: não julgueis mais uns aos outros. Agora faça assim. Em Tiago, capítulo 4, o verso de número 11. Por isso que eu pedi para você fazer assim. Olha o que está escrito. Tiago, capítulo 4, o verso de número 11, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Você também não vai falar mentira. Mas você não pode ser um fofoqueiro. São duas realidades. A igreja é família. Na família nós somos irmãos. Existem momentos que você abraça, tem momentos que não abraça. Mas se você tem uma sensibilidade, os irmãos têm uma facilidade muito grande de se perdoarem. Na minha família nós somos 7 irmãos. Um já está na glória. Somos 6. Mas quando éramos crianças, sempre havia algum tipo de atrito, coisa natural. Mas daqui a pouco estava abraçando, se beijando. Quando você lê aqui, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal. Se você não pode falar bem, então não vai falar mal. Porque somos família. Igreja não é aquilo que as pessoas estão imaginando que seja. Tem tantas pessoas que acham que igreja é lugar para as pessoas ganharem um caminhão, 8 apartamentos e coisas assim. Tem muitas pessoas que estão indo para algumas igrejas, mas não estão vivendo essa verdade do Evangelho. Igreja é família. Igreja, nós nos reunimos aqui e daqui a pouco, daqui meia hora, vamos cada um para a sua casa, acabou, não há vínculos, não há relacionamentos, não há abraço, não. Igreja é a família de Deus. Nós como família temos compromisso um com o outro, somos gente. Se vocês olharem, por exemplo, aqui, não tem cadeira no púlpito. O pastor é igualzinho você, senta no banco. Somos gente, iguais. Eu tenho uma função pastoral, um chamado pastoral, mas eu sou igualzinho você. Nós temos que ter essa compreensão. Eu respeito igrejas que têm cadeira no banco, cada um tem a sua própria liberdade. Mas a compreensão que nós temos é de vivermos família, vivermos com essa compreensão, estarmos juntos, nos abraçarmos, orarmos, vivermos. Então dizem, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você não pode falar bem, não vai falar mal. Você não precisa falar tudo. Jesus tinha hora que não falou nada. Ele podia ter falado, principalmente quando foi preso, ele calou, falou, não falou. Ele podia ter falado, ô Judas, por que você fez isso comigo? Ô Pedro, por que você me negou, Pedro? Por que você me abandonou, Pedro? Por que você fez isso? Deixe tudo nas mãos de Deus. Porque se você ficar segurando muito, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas o quê? Juiz. Em terceiro lugar, Tiago, capítulo 5, o verso de número 9. Tiago, capítulo 5, o verso de número 9. Observe a palavra do Senhor de uma forma tão clara. Tiago,
capítulo 5, o versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Isso está na sua Bíblia ou só na minha? Sua Bíblia está escrita assim também? Então vamos ler juntos? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Queixar aqui é falar mal. Em outras palavras, há um termo assim que alguns acham que é só para as mulheres, que é a palavra fofoca. Mas homem também tem tanto homem fofoqueiro. Tanto homem fofoqueiro. Tanto. Mas quando você lê o que está aqui na palavra, diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Para quê? Para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. A vida é simples demais, mas ela pode ser complicada demais. Por isso que Jesus falou que a nossa palavra deve ser como? Sim, sim, não, não. Ele disse: o que passar disso é de procedência do diabo, do maligno. Então, quando você escolhe viver assim, pare de queixar. Deixe Deus tem o controle de todas as coisas. Em alguns momentos você não vai compreender os caminhos do Senhor. Jesus disse: olha, o que eu faço agora você não está entendendo, vai entender depois. Deixe nas mãos do Senhor, não queixe. Agora, em Gálatas capítulo 5, os versos de número 14 e 15. Uns aos outros aqui, em Gálatas capítulo 5, versos 14 e 15, olha o que está escrito. Gálatas capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito. Se você espremer toda a Bíblia, ela tem os preceitos horizontais e verticais. O horizontal é o meu relacionamento com o meu próximo, com minha mãe, com meu pai, com minha esposa, com meus filhos, com meu genro, com meus netos, com meu colega de trabalho, com meu vizinho, horizontal. Mas temos a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus. Então eu preciso estar bem no aspecto do horizontal, mas eu preciso estar bem com o aspecto vertical, com Deus. Por isso diz o verso 14: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas será que esse versículo está na Bíblia? Olha o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente o quê? Destruídos. O que é isso? Será que vão morder a pessoa? O que é isso? Mordeis e devorais uns aos outros. Quantas vezes acontece? Na hora da comida, você termina o culto, vai para casa, na hora do almoço. Aí você começa a comer o pastor, começa a comer o pai, começa a provar, né? Diácono assado, líder de louvor cozinhado, né? Assim. Então, o que acontece? É isso que está falando assim: se vós, porém, vos o quê? Mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não sejais o quê? Mutuamente destruídos. A vida é bela, a vida é simples. Não existe nada mais simples do que a vida cristã. Tem tanta gente que está assim tão preocupada com a doutrina. Qual que é o dia do Senhor? Não, é o sábado. O muçulmano diz é sexta-feira. O outro diz é domingo. Para nós todo dia é dia santo, querido. Para nós todo dia é dia de servir o Senhor. Todo dia é dia de vivermos uma vida bonita diante de Deus. Igreja não é aquilo que as pessoas estão imaginando que seja. A igreja é a família de Deus. Igreja é gente, igreja é povo. Igreja é coração. Por isso diz assim: se vós, porém, vos mordeis
E devorais uns aos outros. Vede que não sejais o quê? Mutuamente o quê? Destruídos. Porque tudo que você joga é como no eco. Você chega num lugar que tem um eco, você grita assim, eu te amo! O eco vai responder o quê? Não. Se chegar num lugar que tem um eco e eu falar assim, eu te amo! Como que ele vai responder? E se eu gritar assim, eu te odeio! O que volta? Eu te odeio. Na vida é assim, querido. A vida é simples demais. Por isso diz, se porém vos mordeis e devorais aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meu irmão, você não pode ficar só assistindo às reuniões da igreja. Poder pode. Mas se você quiser mesmo crescer em Deus, se você quer mesmo conhecer a vontade de Deus, você deve participar de um GC. Nós queremos ver realmente todos os membros de Lagoinha num GC, numa célula, para cuidar de você, meu irmão. Eu fico angustiado, assim, vejo uma tristeza. Quando eu vejo um irmão que podia dar tão certo na fé, podia ter um casamento tão bonito, podia ter a empresa dele tão cheia de bênçãos, e de repente bagunça tudo. Por quê? Porque não deixou a gente cuidar dele. Você não é cuidado aqui em Lagoinha se você não deixar a gente cuidar de você. Queremos que você esteja nesse pequeno grupo. Agora só eu que estou falando. Mas quando eu participo de grupo, de um GC, e eu falo, a pessoa é um grupo pequeno, um pergunta, outro fala, há um cuidado. No grupo é tão pequeno que são 10 pessoas, 12, se um falta, logo a gente sabe, faltou. Mas no meio de milhares de pessoas, se 50 faltarem, vamos dar falta deles? Não. Mas no pequeno grupo é tão diferente. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, se você não está no GC, você está pecando. Não, está pecando não. Porque existe o pecado de omissão e o pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? É aquilo que eu faço. Mas o pecado de omissão é aquilo que eu deixo de fazer. Se você entender isso, que você muitas vezes não pratica o pecado de comissão, assim, de falar mal do irmão, disso e daquilo, mas se omite. Porque igreja é família, irmãos. Não tem essa ideia que igreja é aquilo que muitas vezes é que você assiste na TV. Igreja é esse acompanhamento de uma forma tão direta, tão direta. E você tem que viver essa realidade. Não vos mordais e devorais uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, versos 25 e 26. Diz algo aqui, uns aos outros. Não vos provoqueis uns aos outros. Vamos falar? Não vos provoqueis uns aos outros. Gálatas 5, verso 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo que inveja uns dos outros. Não provoque o outro. Eu vejo tanta gente que fica discutindo religião, irmão. Religião não discute. É só perca de tempo. Um atleticano vai virar cruzeirense, sabe quando? Nunca. Não vira. Nenhum americano vai virar cruzeirense atleticano. Nunca. Nunca. Não adianta discutir. A pregação do Evangelho não é levar a pessoa a mudar de religião. Não é isto. Ela tem um encontro com Deus. E quando ela tem esse encontro com o Senhor, a vida muda. É diferente. Por isso que diz aqui, olha o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar aqui no Espírito não é andar assim não. É ser cheio do Espírito Santo.
Meu irmão, o Espírito Santo mora em você. No momento quando você diz, Jesus entra na minha vida, quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Quem converte uma pessoa é o Espírito Santo. E no momento quando a pessoa diz assim, Jesus entra na minha vida, é o Espírito Santo que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera a conversão. Ninguém é convertido pelo diálogo. Ele é convertido por uma obra do Espírito Santo. E por isso diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E agora, não nos deixemos possuir de vanglória. Estufa o peito. Não é isso. O maior se fez o menor. A palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de homem, e como homem ele desceu ao ponto de ser o quê? Servo. Lá embaixo, nós temos uma disputa entre os pastores aqui da igreja. Somos mais de 1000 pastores, e a nossa disputa entre nós é uma só. Quem vai lavar o pé do outro primeiro? A disputa é essa. Quem vai lavar o pé do outro primeiro? Não é quem vai lavar o meu pé primeiro. É quem vai lavar o pé do outro primeiro. O propósito do Senhor é exatamente esse. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo o quê? Inveja uns dos outros. O diabo virou o diabo por causa de quê? Da inveja. Por que Deus está no trono e não sou eu? Por que é Ele e não sou eu? A vida cristã é tão bela. E essa caminhada com o Senhor, essa compreensão de uns aos outros, deve ser vivenciada de uma forma muito forte e de uma forma tão gloriosa. 6, Gálatas 5, 25 e 26, fala da inveja. Mas agora em Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Os músicos vão tomar seus lugares com essas músicas agora de uns aos outros. Diz Colossenses 3, versos 9 e 10. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O verso 9 diz, não mintais uns aos outros. Existe a mentira que é falada, existe a mentira que é vivida. Na minha conversão, mudou na minha vida. Eu era mentiroso. Como eu mentia. Mas no dia que Jesus entrou na minha vida, 16 de maio de 1966, a evidência na minha vida de conversão foi que eu passei a falar só a verdade. Não mintais uns aos outros. Meu irmão, Deus trouxe você para Lagoinha com um propósito. Você é o melhor que Deus tem. Deus te colocou aqui, você vai florescer aqui. Mas à medida que você vai vivendo a palavra, cada reunião, você vai ficando mais parecido com Ele. Nossas reuniões tão diversas, mas eu queria que você tomasse posse dessas verdades. Quero que você se coloque em pé nesta hora.
E eu quero novamente repetir com vocês sobre a mutualidade. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado, para que ninguém fique assentado. Olhe para mim. Uns aos outros. Todos esses versículos da Bíblia têm esse aspecto. Uns aos outros. Eu quero ler com os irmãos os aspectos positivos agora. Nós vamos começar um por um. O primeiro dele diz: amai-vos uns aos outros. O segundo aspecto positivo qual que é? Acolhei-vos uns aos outros. O terceiro, saudai-vos uns aos outros. O quarto, tende igual cuidado uns pelos outros. O quinto, sujeitai-vos uns aos outros. O sexto, suportai-vos uns aos outros. O sétimo, confessai os vossos pecados. Mas peraí, mas será que eu tenho que confessar? Eu posso confessar meu pecado para o meu irmão? Posso. Não precisa ser só para o pastor, não. Muitos de vocês vieram de uma cultura católica romana, que você confessava ao religioso. Mas na família de Deus, a palavra diz: confessar os vossos pecados uns aos outros. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. Tome posse dessa realidade. Uns aos outros. A oitava, que é exatamente: perdoai-vos uns aos outros. Perdoar não é esquecer, meu irmão. Isso é mentira. Ninguém esquece. Só Deus esquece. Perdoar significa não levar em conta. Você não tem um botãozinho delete em você. Puf! Aperta. Esqueceu, acabou. A Bíblia diz que Deus toma os nossos pecados e lança no mais profundo do mar. Ele diz: os teus pecados não lembram mais. Se você chegar para Deus e falar: Deus, só lembra daquele pecado que eu pratiquei quando eu tinha 18 anos, assim, assim, assim. Deus vai dizer para você: qual? Qual? Só Deus é que esquece. Só Ele. Para nós, perdão é não levar em conta. Perdoai-vos uns aos outros. Sabe, se você não perdoa, você se torna escravo daquela pessoa. Se ela vem andando na rua e você não perdoou, aí você corta só para nem encontrar com ela. Não tem coisa melhor na vida do que ser livre, ser solto. Muitas vezes você está guardando rancor, mágoa. Seu marido te abandonou, está com outro, foi embora, ou vice-versa. Sua sogra aprontou com você. Perdoe. Porque caso contrário você fica escravo daquela pessoa. A fé cristã é isso, perdoar uns aos outros. Isso é o que eu tenho que fazer. Agora o que eu tenho que deixar de fazer. Começa tudo com não. Vamos falar? Não julgueis uns aos outros. Todos têm um versículo, hein? Todos têm um versículo, hein? Vamos repetir de novo? Não julgueis uns aos outros. 2, não faleis mal uns dos outros. 3, não vos queixeis uns aos outros. 4, não vos mordais e devorais uns aos outros. 5, não vos provoqueis uns aos outros. 6, não tenhais inveja uns dos outros. 7, não mintais uns aos outros. Deus quer que os seus filhos, o propósito de Deus é este: é sermos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Nós vamos cantar uma oração agora. Eu quero que você levante a mão desse seu irmão, aperta a mão dele, não seja essa mão fria não.
que você possa experimentar essa verdade agora.